Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, queridos cursistas. Esse vídeo que eu estou gravando tem como objetivo a gente tentar facilitar o nosso diálogo em relação às questões que estão sendo postas lá no Fórum Geral de Discussões sobre o Texto Rosto. Ok? Só mais uma partezinho. Eu quero informar para vocês que eu vou estar lendo, porque para mim é mais fácil. Eu escrevi e respondi as questões todas aqui e vou ler para mim não me perder, ok? Acredito que pelo vídeo é mais fácil da gente dialogar, eu tenho mais liberdade para me expressar e eu gostaria muito de fazer uma live, mas tá ficando um pouco difícil da gente marcar horário para a gente poder se encontrar na rede para fazer isso. Vamos experimentar dessa forma aqui, tá? Com vídeo, e numa outra oportunidade aí a gente faz uma live, tudo bem? Bom, então vamos lá. O livro é o livro do Jean-Jacques Robin, né? Que é a arte do ator, e o capítulo é o capítulo 4, o rosto. E uma das perguntas que as cursistas Cláudia e Josimar elas fazem praticamente é sobre o aspecto da fotogenia. Em que consiste isso? Vamos lá. Fotogenia. Fotogenia. Foto igual a luz. Genia vem de gênio, que é igual, que quer dizer espírito. Portanto, espírito de luz, espírito luminoso. Ou seja, a capacidade de que certas pessoas têm de aparentar certa luminosidade na expressão que nos faz observá-las com presteza de atenção, sobre o aspecto de admiração. Diz-se também da beleza ou da harmonia de um rosto ou de uma forma corporal. Esse aspecto da fotogenia, ou aspecto fotogênico, é justamente o que nós vamos explorar no conteúdo do curso de visagismo. Quer dizer, é um dos aspectos. Considerando, para tanto, que o visagismo não consiste em enquadrar pessoas em moldes ou caixinhas, né, previamente estabelecidas, como é o caso da moda. Mas o visagismo procura encontrar na pessoa a sua fotogenia natural, que ela, por uma série de motivos, acaba deixando fluir por suas mãos, muitas vezes ao deixar de ser ela mesma para tentar reproduzir-se a si mesma como uma outra pessoa. E é isso que há de mais comum com as pessoas que estão com autoestima baixa. A gente muitas das vezes tenta se apegar a determinados padrões. Eu vou imitar o fulano de tal porque eu quero ser algo parecido com ele. E a gente não se valoriza, né? Se olha no espelho, se acha feia, ou se acha feio, né? Então, esse aspecto da fotogenia traz essa relação com essa aura, com esse espírito de luminosidade. Fotografam muito bem. Quando você vê uma foto ou quando você vê a determinada pessoa no vídeo, você não quer tirar o olho dela, porque é tão bonito, é tão harmônico, né? E isso tem muito a ver com as questões técnicas. No teatro, a fotogenia é algo que é absolutamente insignificante. Por quê? Porque o brilho do rosto é o de menos. Não se contrata e não se busca atores no teatro por conta do seu perfil de rosto. Você pode até ter perfil de corpo quando você quer um determinado personagem, mas não de rosto. Não se busca exatamente uma verossimilhança corporal e física para personagens no teatro. Exceto as grandes produções da Broadway, como, por exemplo, onde um perfil de uma pessoa famosa, vale mais do que a própria produção do espetáculo. Mas nesse caso, é um tipo muito específico de teatro, e claramente, ou seja, escancaradamente comercial, né? Antes, considera-se no teatro a capacidade do ator de relacionar a personagem que representa com a habilidade que ela tem de criar expressões acentuadas ou ressaltadas pela maquiagem. Essa fotogenia adquire mais importância especificamente no cinema, no cinema são mais acentuadas ou ressaltadas pela maquiagem.
Essa fotogenia adquire maior importância no cinema porque muitos dos conflitos dos personagens encontram-se representados no rosto, ou seja, no olhar. A técnica fotogênica acaba sendo muito requerida porque consegue fazer de certos atores peças-chave no desempenho de certos personagens em relação ao gosto e à imaginação do público, de modo que o público cria padrões de reconhecimento, entende? Por exemplo, quando a gente pega o William Bonner, jamais ele vai admitir ser fotografado de perfil. Não porque ele não queira ser fotografado de perfil, mas porque as pessoas já estão tão acostumadas de tanto ver ele de frente, compreende? Que elas não conseguem aceitar ele de perfil e o enorme nariz que ele tem. Nem nós também não gostamos de nos ver de perfil. É meio estranho. E eu acredito que essa ideia da gente não gostar de se ver de perfil é porque quando a gente se olha de perfil é como se nós estivéssemos nos distanciando de nós. Então é como se a gente estivesse vendo uma outra pessoa. É como se nós estivéssemos nos desdobrando em termos espirituais e saio do meu corpo e aí eu vejo outra entidade ali, eu mesmo. Isso dá medo, né? Uma coisa meio ruim, né? Então eu acredito que tem alguma coisa a ver por aí. Todas as novelas da Globo e da Record possuem filtros de câmera que tornam a pele dos atores, dos personagens, quase que muito sedosas, fazendo com que a gente veja essas pessoas como se elas tivessem a pele boa, né? E que estão sempre muito bem cuidados. Isso ajuda a vender o quê? Produtos para a pele, né? A todo tipo de propaganda, né? De moda, enfim, de maquiagem, né? E é por isso que atores e atrizes detestam absolutamente ser fotografados longe dos seus looks maquiados. De vez em quando eles pegam algumas fotos na internet, mas é de sacanagem mesmo, que pega as fotos de umas atrizes bem famosas e coloca elas no cotidiano. Pam! Aqui ela no cotidiano, tá? Aqui ela maquiada, tum, completamente diferente. A gente vê o que a maquiagem faz, né? Bom, outro aspecto que tem a ver a questão da fotogenia são dois elementos que diferenciam a relação teatral da relação cinematográfica, que é o espaço e a cena. Um é mais valorizado no teatro e o outro é mais valorizado no cinema. No teatro, a máscara pintada, o rosto pintado, maquiado, ele se associa ao corpo que precisa ocupar um lugar no espaço. Por quê? Porque no teatro você tem toda a estrutura da caixa cênica, que não muda, é a mesma. E o que tem que mudar? Tudo que a gente coloca em cima do palco. É isso que faz as mudanças, a história ser narrada. Então, o espaço está criado no teatro. Nós precisamos fazer aquele espaço do teatro se transformar num outro espaço. Então nós vamos criando dezenas de cenários para tentar conseguir receber todas as cenas do espetáculo. O corpo precisa ocupar um lugar no espaço, dando sentido. No cinema, o espaço é o lugar para onde a ação do ator acontece. O que eu quero dizer? No cinema, o espaço ele está dentro da cena. A cena está fora e o espaço está dentro dela. A cena é a câmera, é o olhar da direção. Para onde a câmera aponta, ela carrega consigo os espaços que surgem diante dela. No cinema, o espaço é qualquer lugar onde se encontra a ação do ator. Desse modo, o espaço pode estar na maneira como o ator move os seus olhos. Por quê? Porque quando a câmera coloca num detalhe, por exemplo, e se o ator move lentamente o olho para um lado e para o outro, a gente que está olhando o close dele, a gente vê o que ele está olhando. A gente começa a perceber, a gente está vendo
que ele está olhando para algum lugar e a gente começa a construir esse espaço na nossa mente, né? A câmera precisa enquadrar em detalhe, nesse caso, e não geral. Porque se a câmera pega um plano geral, aí ela revela o espaço e ela revela que o ator está dentro daquele espaço que ela está revelando, né? Então, olha só, no cinema o ator, muito mais do que no teatro, abdica de si mesmo para viver uma outra pessoa. E essa aí, se eu não me engano, é uma resposta à questão da Cláudia, né? Acho que é essa pergunta, né, Cláudia? Na relação com a câmera, ele aprofunda-se no eu do personagem, deixando de ser quase ele mesmo em nome do imperativo da naturalidade. A maquiagem é elemento fundamental de intermediação para que a magia ocorra, promovendo por vezes a completa transformação. O que vem a ser essa ideia de deixar, né, de abdicar de si mesmo para viver uma outra pessoa. Engraçado é que no teatro isso também acontece, o ator se entrega à personagem. Entretanto, no teatro o ator tem uma consciência muito mais plena do ato de encenação, né? Os figurinos, a maquiagem não é tão detalhada como no caso do cinema, né? Já no cinema não, tudo é feito, tudo corrobora para que ele mergulhe na psique do personagem. Ele faz vários ensaios, experiências, laboratórios para aprender a lidar de uma forma muito natural com as ações que o personagem faz, né? E a maquiagem tenta trazer para o rosto daquele ator uma verossimilhança tão grande com a realidade da personagem que o ator, quando ele se observa, ele se perde completamente em si mesmo. Ele não sabe se ele é mais ele ou se ele é a própria personagem. Então a gente pode pegar esses filmes, né, transformam completamente a face do ator. Eu acho que a resposta seria mais ou menos isso, né? Vamos lá, Ludmila. O texto apresenta a dualidade das técnicas de se usar a máscara e também a maquiagem em relação ao efeito do rosto nu que preenche as exigências da expressão natural. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa é uma das questões que você foi muito própria no texto mesmo. E você tocou num ponto-chave. Olha só, que quando o Rubini está falando de rosto nu, é muito importante fazer notar que ele não está falando de um rosto sem maquiagem. Não é porque eu não tenho nenhum pó no meu rosto, nada, que ele é um rosto nu. Não é isso. O rosto nu é o rosto cotidiano. É o rosto presente na teatralidade da vida, na naturalidade, na natureza da pessoa. Aquilo que é inerente a cada um de nós. Então, a minha barba é de verdade, tá? O meu óculos, eu preciso dele realmente aqui, senão eu não enxergo nada. As minhas sobrancelhas são de verdade. E eu não fiz a minha sobrancelha, se vocês observarem, eu tô com uns pelinhos aqui que eu tenho que terminar de fazê-las ainda, os pelos são brancos. Então, o meu cabelo não é postiço, ele é real. Está grudado realmente na minha pele. Então, isso é o rosto nu. O rosto nu só representa a você mesmo. Ele não tem uma outra motivação. Mesmo se eu colocasse nele uma peruca para tentar parecer de um cabelo feminino, né? Eu poderia fazer isso, mas eu teria que respeitar os critérios de verossimilhança, de modo que eu não entregasse a farsa, entendeu? Então, quer dizer, o rosto nu não é um rosto sem maquiagem. Pode ser um rosto maquiado, mas de modo que esse rosto maquiado, ele pareça tão real, mas tão real que quando você olha, você não tem dúvida. Então, por isso que esse aspecto da maquiagem e do rosto nu, ele toma uma dimensão muito ampla no cinema,
onde a câmera faz com que a gente veja até os poros, né? A técnica torna-se fundamental nessa modalidade. É no cinema, sobretudo, que essa técnica é requerida em sua total potência, porque o close, né, entrega os poros. Um outro aspecto é que, por essa visão naturalista e psicologizante da representação, a ação cênica ela passa a ser mais importante que a própria imagem. Assim, precisa-se de um ator que não carregue muito nos signos, na expressão do personagem. O foco precisa estar na ação e nos seus sentimentos. Assim, o rosto pode ter uma leve camada de pó, apenas para tirar o seu brilho. Então, o que quer dizer? Quando você está trabalhando com a ideia do rosto nu, seja no teatro ou seja no cinema, você não dá muita ênfase aos aspectos externos da corporeidade, ao figurino. Não é isso que importa muito, mas é a ação física. É aquela ação que colabora com o desenvolvimento do conflito, da proposta do espetáculo, né? Ou da proposta do filme. Tudo precisa estar entrelaçado para fazer com que o espectador ou o público no teatro veja a ação. Compreende? É diferente de quando a gente olha para um determinado aspecto, para determinado tipo de maquiagem no teatro que não são rosto nu, por exemplo, que você vê claramente que são rostos pintados ou que são rostos mascarados. O público não olha só o ator, ele olha também a sua vestimenta, ele olha a espetacularidade das cores, do movimento, sabe? Tudo isso faz parte da alegoria do espetáculo ou do filme, né? Mas não vamos nos enganar com essa ideia do rosto natural, tá? Da ideologia do rosto nu. O que o Robini faz, ele puxa o nosso tapete e diz: opa, peraí, não quer dizer que o rosto nu é exatamente aquilo, de fato, que parece que é, né? Nada é absolutamente natural dentro das representações artísticas. Aliás, dentro da representação artística não existe naturalidade nenhuma. É tudo muito falso, é tudo muito fake, né? Tem um trecho que o Robini fala bem isso e ele adverte pra gente, que é esse trecho aqui, ó. Qualquer natural apesar de tudo, histórico. A hipótese de uma coincidência absoluta da representação no cinema com a realidade que ela quer produzir é um engodo. Engodo que só funciona alimentado pela convicção manipulada do espectador de que esta coincidência está sendo atingida. Então, não pense, as coisas são colocadas nos atores para que a gente pense que elas são naturais. Então a arte, vamos dizer que o campo das artes é o campo da gente criar ilusões na tentativa de fazer parecer algo natural, porque nós lidamos com significados, com coisas que são da nossa própria cotidianidade, vamos dizer, da nossa própria natureza, né? Da nossa própria cultura. É uma questão meio complicada, porque até que ponto que a cultura promove a arte, até que ponto que a arte promove a cultura, né? Depois a gente entra mais nesses detalhes. Oi, Valéria, boa colocação também essa tua, tá? O teatro busca se aproximar da realidade, mesmo quando usamos maquiagens para transformar o ator em um determinado personagem. Exatamente, foi o que nós acabamos de falar anteriormente. Contudo, não apenas o teatro, tá bom? O Robini cita também, e sobretudo, o imperativo da representação para a câmera. Mas eu concordo com você que quando você cita o teatro, porque estamos, de certo modo, no universo da teatralidade, né? O que eu quero dizer com isso, meu Deus? Às vezes falam umas coisas que eu não sei se vocês estão me acompanhando. Quando você fala o teatro, é porque você está falando não no aspecto de ser do teatro, mas no aspecto da representação. Representação do outro, do ator que se convenciona um personagem.
e se traveste nesse personagem. Eu acredito que seja isso. Quanto às palavras representação, mimético, polifônico e fatos, né, que é o fatos grego, essas seriam boas palavras para figurar no nosso glossário, correto? Então eu pensei que você fosse destrinchar essas palavras para colocar lá. Mas tudo bem, eu vou dar uma pitada aqui sobre essas palavras só para tentar ajudar um pouco, né? Eu espero que não fique muito longo. Eu vou tentar ser bem objetivo. Eu vou ler mesmo o que eu escrevi para me não fugir muito, né, nas minhas palavras, ok? A palavra representação. Vamos lá. Representação é uma palavra absolutamente utilizada na história do conhecimento científico. Ela deriva certos sentidos e também significados, dependendo do ponto de vista que tomamos ou do universo a que desejamos utilizá-la. Veja bem. Mas de um modo geral, representação diz respeito à capacidade que todos nós temos de configurar um dado presente em um dado instante de tempo. O que significa reconfigurar? Esse exatamente, é voltar atrás, né? É fazer de novo, configurar de novo. Numa perspectiva cognitiva, ou seja, da maneira como nós entendemos como a inteligência é formada, que é a base de todo tipo de representação que a gente conhece, podemos encontrar nas observações sobre estímulo condicionado, e aí vem as pesquisas do cognitivista Pavlov, dos estudos comportamentais de Skinner, ou dos estudos da neurociência, mais especificamente em torno dos processos de percepção e elaboração do pensamento. Na filosofia, sobretudo, né, pautada pelas observações de Thomas Hobbes, e na semiótica de Peirce, representamos todas as vezes que a gente olha para qualquer coisa e vemos essas coisas como fantasmas de nossa imaginação. Isso é uma citação do Thomas Hobbes, tá? Segundo esses estudos, só conseguimos interpretar o mundo que a gente percebe via objeto de representação do conceito inicial que a gente aprendeu. O que é isso, conceito inicial que nós aprendemos? Exemplo. Coloco na frente de vocês uma pera. Se você não conhece uma pera, nunca viu uma pera, verá ainda assim uma pera, porém não dirá que é uma pera, já que você nunca viu uma pera como tal. Dirá que será uma outra fruta, ou que talvez não seja uma fruta. É que a fala nossa é pressuposto da expressão do nosso pensamento. Portanto, a palavra pera, ela traz em si carregada o signo pera, o sentido da pera como fruta. É pela fala, pelo gesto, pela escrita que denominamos as coisas, sabe? Que a gente consegue configurar essas coisas. Por outro lado, quando a gente olha uma maçã e a gente diz que é uma maçã, seja verde ou seja vermelha, porque conhecemos o que seja uma maçã. Quando olhamos para o objeto do conhecimento, a nossa mente resgata imediatamente a imagem inicialmente gravada e compara com a imagem do momento que os nossos olhos estão percebendo. Se houve alguma alteração a ponto da gente negar completamente, dizemos que o objeto não condiz com a definição. Então você diz, não, isso não é uma maçã. Por outro lado, se apresenta algo semelhante, então dizemos que não se trata da mesma espécie de maçã, porém é uma variante, é um tipo de maçã, né?
Esse é o fenômeno da representação. Trazer da memória que está guardada, das primeiras impressões que nós tivemos, desde que nós abrimos os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso paladar, os nossos sentidos, no modo geral, para o mundo. A partir do momento que nós nos abrimos para o mundo, que nós nascemos, nós clicamos e começamos a gravar todas as coisas que a gente está vendo. E aí, na medida que culturalmente nós vamos recebendo informações de que aquilo tem um nome de determinada coisa, nós associamos a imagem ao nome. E aquilo fica gravado na nossa mente, né? Portanto, representação é trazer da memória guardada como objetivo de comparação do instante presente. No teatro, o que a gente faz, né? A gente transporta esse conceito de representação para o palco. Nada mais do que isso, para o personagem. O que significa? O personagem é algo que não se encontra no plano real, ou seja, o personagem não existe, ele não é factível. Você não consegue pegar no personagem. O personagem é sempre uma entidade idealizada, tanto para o artista quanto para o público que observa. Assim, se o personagem age segundo uma moral diferente da do ator, cabe ao ator, para dar vida a essa entidade, resgatar todo um conjunto de gestualidade, fala, trejeitos e modos de pensar que possam caracterizar essa entidade. Ou seja, suponhamos então que eu vou fazer um personagem que é um agressor de mulheres. Poxa, imagina no cinema, né? No teatro, vamos colocar, no teatro mesmo. Eu vou pensar, poxa, como agem pessoas dessa forma? O que eles pensam do mundo? Como eles se configuram? O que eu posso trazer para mim? Porque eu não penso dessa forma. O que eu posso trazer para a minha ação no teatro que eu possa e que isso possa espelhar para o espectador, ou seja, entre aspas, seria representar para o espectador esse personagem. Compreende? É mais ou menos por aí. Um outro conceito que você colocou lá foi o conceito de mimese, mimético, né? Bom, mimético se refere à imitação, que vem do grego, mimesis. Outro conceito que é polifônico. Polifônico se refere à variedade sonora, ou seja, uma diversidade de sons ao mesmo tempo ou de distintos sentidos em uma mesma comunicação. Outro conceito foi o conceito de fatos. Esse conceito de fatos é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. No teatro, ele está ligado ao pensamento filosófico aristotélico da tragédia. Para esse autor, ou seja, para Aristóteles, o fatos é a dor da condição humana em estado de percepção de sua dimensão própria, de sua responsabilidade. Poderíamos considerar também, nesse aspecto, que o fatos provoca dor. E assim o termo moderno ligado à doença da depressão que acomete a pessoa. Na tragédia, o herói trágico é impulsionado a agir depois que ele percebe, a partir de sua cegueira, o que está acontecendo com ele. Via o quê? Via o fatos. Então, como a gente chama, o fatos grego é um tipo de percepção, é um tipo de sensação absolutamente idiosincrática do mundo, né? Onde a pessoa se dá com uma determinada realidade e ela diz, puta merda, ai, o que eu estou fazendo? Eu não valho nada, eu sou um miserável, pobre de mim, compreende? A tragédia grega usava muito disso. Toda tragédia precisa ter um fatos. Esse fatos é exatamente esse instante de percepção, de virada, onde o personagem se acomete dessa sensação.
O fatos ele provoca a emoção e a compaixão do espectador. Por quê? Porque era um personagem, era um herói que vinha até então sendo absolutamente mal, digamos assim, né? E de repente ele se apercebeu de que ele estava fazendo coisas que é porque ele estava completamente cego do que ele estava dizendo. De repente ele vira isso. O público o público estava vendo ele com tanta raiva, né? E de repente o público começa a ter piedade dele. Nossa, realmente ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele só fez aquilo porque ele não sabia. Se ele soubesse, ele não faria. E aí o público começa a ter piedade dele, do sofrimento que ele vai passar, até chegar a um instante trágico. Geralmente, ou ele se mata, ou alguém mata ele, enfim, na tragédia é mais ou menos isso. Então, sobre esse conceito de fatos, tem um capítulo do livro do Francisco Martins. Aí eu vou colocar esse texto lá para vocês darem uma olhada. Eu achei muito legal esse capítulo e ele traz uma perspectiva da psicopatologia, tá? E ele fala disso. Ok? Contra os fatos, tranquilo? Bom, vamos aqui então. Eu vi aqui o da Andréia. Andréia, é exatamente isso que você falou. Não tenho nada a acrescentar, não. Perfeito. Sua conclusão. É isso mesmo. Oi, Madalena. Você colocou assim: dessa forma, maquiagem reparadora não é tão necessária. Eu gostaria só de fazer um adendozinho ao que você está dizendo. Vamos pensar um pouquinho mais. Talvez quando o ator entra no universo da naturalidade, sobretudo do cinema, é que a reparação se torna o centro da magia, da transfiguração. Só que essa reparação, ela precisa ocorrer como a busca de uma, como já dizemos anteriormente, né, falsa naturalidade. Em uma das minhas peças, um dos espetáculos que eu fiz, os atores tomavam um banho, olha só, antes de começar o espetáculo, por conta dos seus rituais, né? É legal a gente chegar no teatro um pouquinho mais cedo, tomar um banho, relaxar, né? E depois maquiar para entrar em cena. Mas em seguida, para se maquiar, eles se maquiavam com terra vermelha. Por quê? Porque eles precisavam aparentar estar sujos. Olha só que paradoxo. Então, para que tomar banho? Eles tinham que tomar banho no final do espetáculo de novo. Mas para você ver que o que nós estamos fazendo na maquiagem é a construção de uma reparação, a transformação de um corpo, de uma imagem, numa outra imagem, para fazer com que ela pareça ser aquilo que ela não é. Então, é isso. Gente, muitíssimo obrigado por esse primeiro encontro. A gente vai se falando e eu vou postar lá e vocês comentem aquilo que vocês acharem melhor. E se quiserem tirar mais dúvidas, vocês postam lá, tá? Sobre alguma coisa que eu falei. Também vou colocar esse texto todinho lá, tá? Eu vou colocar essas respostas para todos vocês, ok? Um abraço, um grande beijo. Valeu!